Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, né? Hoje, dia 25/10/2024, mais um dia, mais uma nova mensagem. Meu café hoje da manhã foi uma bananinha com aveia. Não tomei o café tradicional com tapioca, que eu costumo tomar. E hoje, irmão, nós vamos terminar aquela mensagem que nós estava falando sobre a vinda, a volta de Jesus. Jesus vem nessa geração. Jesus vem em uma geração incerta, futura, ou Jesus veio na geração dele, no passado, né? Muitas pessoas, irmão, religiosos do sistema religioso evangélico, ele não aceita que Jesus já veio. Vamos aqui a um fato bíblico. Lázaro morreu, não morreu? Não é verdade que Lázaro morreu? Ele não morreu fisicamente lá, não foi enterrado, já estava com 4 dias. Irmão, Jesus ressuscitou Lázaro ou não? Lázaro foi um homem que na época dele viveu, morreu e foi ressuscitado. E aí, podemos negar? Não. Jesus, na época dele, ele morreu, aquele corpo de carne, morreu o corpo de carne, irmão, porque o espírito não morre, porque ele é eterno. Se era o próprio Deus, como é que ele ia morrer? O espírito não morre. Então, quem morreu foi aquele corpo de carne de Jesus. Então, Jesus morreu e ao terceiro dia, ele ficou ausente 3 dias do seio da terra. Por quê? Porque ele estava morto. Aquele corpo de carne estava morto. Então, ele ficou 3 dias ausente da terra. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Verdade ou não? Verdade. Agora, por que que a religião nega que esse fato de Jesus ter vindo, né, naquela geração, Jesus veio naquela geração, né? E por que que eles negam? Porque ele ressuscitou, ele voltou à vida, né? Por que a religião nega que ele voltou? Alguns dos discípulos dele viu ele e não reconheceram. Andou com dor no caminho de Emaús, não reconheceram. Ele tinha voltado. Irmão, essa volta de Jesus não conta, não? Não é a segunda vinda dele, não. Que ele morreu, a primeira vez foi quando? Quando ele nasceu. Ele morreu, ressuscitou. Segunda vinda de Cristo. E aí? Por que que a religião não aceita isso? Porque quer enganar você, meu amado. Você está sendo enganado porque você não respeita a conjugação verbal. Você não respeita o que diz as escrituras. As escrituras testificam da ressurreição de Jesus, mas vocês não aceitam. Igual os fariseus não aceitavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. A religião da época não aceitava, os religiosos. Os chamados sábios, aqueles que estudavam a Bíblia, aqueles que pregavam a Bíblia. E nos dias de hoje, quem são? Na época de Jesus,
eram os maiorais, eram os chefes dos publicanos, dos fariseus, os sacerdotes, os profetas falavam, mas eles não acreditavam. E hoje, quem é que não acredita? A religião com seus membros. Os grandes pregadores dizem que Jesus não voltou, ainda vai voltar. Vão enganando vocês com a mentira, só para, olha. E vocês são tão mané que dão dinheiro a eles. E é enganado e vão na mentira deles. Não obedece a palavra de Deus. E tudo que Deus não mandou vocês fazer, os seus líderes pregam. Olha, aonde Jesus mandou você buscar ele no monte? Não tem, porque ele já derramou o Espírito Santo em você. Você é templo do Espírito Santo. A religião diz que você não é, você tem que buscar o Espírito Santo. Então, o que não tem na Bíblia, vocês acreditam. Agora, o que não tem, o que tem na Bíblia, e vocês não acreditam. Que você é morada do Espírito Santo, aí você diz que está esperando ele. Né? Que já, o batismo de Jesus, o seu velho homem ficou crucificado lá na cruz, eles dizem que ficou nas águas, você acredita. Isso é heresia, não tem na Bíblia, mas vocês acreditam. A Bíblia fala que você foi justificado, você não acredita, você tenta se justificar com seus méritos. Não tem na Bíblia, mas você acredita. A Bíblia diz que a igreja é santa, você não acredita. Você acredita que você é imundo, que você tem que se santificar. Na Bíblia está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas você não acredita, que você diz que você é pecador. Jesus aniquilou o pecado, está na Bíblia, mas você não acredita, você diz que é pecador. Se Jesus não aniquilou o pecado, então Jesus é um mentiroso. Mas você não acredita. Jesus chamou você para a liberdade, mas você é escravo da religião, você não acredita. Colossenses diz que você é a igreja, você acredita que a igreja é lá onde você se reúne, lá é a igreja. Você é que é a igreja de Cristo, você é o templo de Deus, mas você acredita que o templo de Deus é lá onde você se reúne. Entendeu? Tudo isso. Colossenses 1:27 diz que Cristo habita em você, a esperança da glória habita em você, você não acredita. Lá em Corinto está dizendo que você é uma nova criatura, que as coisas velhas se passou, eis que tudo se fez novo, é a graça, você não acredita, você acredita na lei de Moisés. Você acredita nos mentirosos aí que prega para você. A Bíblia fala que o pecado entrou por Adão, vocês dizem que entrou por Lucifer, pelo anjo, caído lá do céu. Isso é heresia, é mentira. Tudo isso é mentira. Mas vocês não acreditam. O que é que a gente pode fazer? A gente prega aqui, irmão, a verdade. Não é obrigado você concordar, não. Siga na mentira, meu irmão. Quer seguir na mentira? Siga. Não quer estudar a Bíblia? Não estude. Jesus disse que quando você conhecesse a verdade ia libertar você, mas você acredita que quem liberta você é um culto mentiroso que o pastor faz no meio da semana, culto de libertação, não tem na Bíblia e você acredita. Me mostra aí o versículo, culto de libertação, me mostra aí na Bíblia. Você que contestou aqui, a mensagem passada, que disse que eu estou pregando heresia, pega os versículos que eu falei aí, contesta aí na Bíblia que ele não veio, contesta aí. Me diga aí quando é que ele vem. Seus antepassados, tudinho já morreu esperando Jesus voltar e nunca voltou.
você vai morrer esperando ele voltar, negando ele dentro de você. E ele não vai voltar porque ele já veio. Tá certo, meu amado? Estuda a Bíblia, lê, faça a conjugação verbal, respeite as escrituras, respeite o autor, respeite o escritor, respeite o destinatário, o remetente, entendeu? A época da escrita, faça a conjugação verbal da época da escrita. Olhe, quando você estudar a Bíblia, estude fazendo a conjugação verbal. O autor das frases está presente e os ouvintes também, né? Só se você fizesse que nesses filmes aí, que você entra na cápsula do tempo e você volta não sei quantos mil anos atrás. Aí você teria que voltar no passado para você, lá na época de Jesus, você tá lá ouvindo o que ele estava dizendo. Aqui, irmão, olha, isso aqui, olha. Olha, isso aqui. Nós estamos lendo e narrando os fatos ocorridos que já ocorreu. Isso aqui é uma história. Uma história que já aconteceu no passado. Nós estamos apenas lendo. E aqui nós vamos tirar o aprendizado para que nós não façamos do mesmo jeito que o povo da época fez, por não entender. Entendeu, meu irmão? Então, meus amados irmãos, nós estava em Mateus, nós paramos em Mateus, capítulo 24, 34, e agora nós vamos prosseguir aqui, comentando ainda, estou com sono, ainda sobre a vinda de Jesus, me perdoe, né? Estamos comentando aqui sobre a vinda de Jesus. Jesus veio na geração passada, na presente agora, que é essa que nós vivemos, né? Dia 25 de 10 de 2024, ou ele virá numa geração incerta, futura, a qual ninguém sabe, né? Então eu creio, irmão, que Jesus já veio na geração dele. Quando se deu tudo isso, irmão, após a morte dele, ele ficou divino para julgar Israel, para julgar aquela nação daquela época que tinha matado os profetas de Abel até Zacarias. E então Jesus prometeu que aqueles várias passagens está prometendo nesta geração, eis que Jesus está à porta, eis que ele ia cobrar o sangue dos profetas, derramado de Abel até Zacarias. Foi aquele povo que derramou, não foi nós hoje, né? Era o povo de Israel, não era o povo do Brasil, não era do Canadá, não era da China, não era do Japão, não era da Europa. Não, era aquele povo de Israel, era aquele povo daquela época. O julgamento, na Bíblia, não existe julgamento para a igreja. Não tem julgamento, não tem condenação para a igreja. Existia condenação para o povo de Israel, para aqueles que não acreditavam em Cristo, né? Então, vamos, né, aqui para Mateus. Nós agora vamos para Mateus, capítulo 26, né? Vamos aqui para o capítulo 26 de Mateus. Com sono, irmão. Vou dormir legal essa noite, né? Então, nós vamos ler aqui, Mateus 26, nós vamos ler dos 57 em diante. Vamos escutar o que foi dito, né, naquela época, lá no Sinédrio, quando Jesus estava sendo interrogado. Jesus aqui estava perante o Sinédrio, perante aquela cúpula dos religiosos, né? E aqui nós vamos narrar um fato ocorrido, uma história que já aconteceu, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Olha, a cúpula da religião estava na casa do sumo sacerdote Caifás na época. Todos estavam reunidos lá na casa dele. Jesus tinha sido preso. E o que ele estava tramando era o que eles iam fazer com Jesus, né? Então, Caifás e os escribas e os anciões estavam todos reunidos. Olha, toda a cúpula religiosa, os bichão, os sabidão, as autoridades. Olha. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro era discípulo de Jesus e ele também entrou no pátio para assistir essa reunião que eles estavam tendo lá e qual seria a decisão que eles tinham tomado a respeito de Jesus, né? Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para prender e dar-lhe a morte. É de abrir a boca, né, irmão? Olha, eu vou ler de novo para os irmãos entenderem aí devagarzinho. Olha, ora, os principais sacerdotes, a patente, irmão, olha, olha, os líderes, os bichão, os teólogos, os magistrados, os bacharelados, olha aí, olha. E os anciões e todo o conselho, olha aí, olha, irmão, a nata grossa, olha, toda a nata grossa da religião, olha, buscava falso testemunho contra Jesus para prender e dar-lhe a morte. Olha aí, irmão, a religião buscando, pagando alguém para dar falso testemunho. Irmão, não é o que acontece aí na religião. Os membros das religiões se ajuntam, dá dinheiro, paga esses homens para ouvir mentira daqueles que deveriam falar a verdade. Ó, irmão, os caras que tentavam matar Jesus para dar-lhe ele a morte. Ó, irmão, dava falso testemunho. Ó, irmão, não é o que acontece hoje na religião evangélica. Os membros pagam para ir lá para ouvir um falso testemunho, dizer que Jesus ainda vai voltar, que Jesus não voltou. Não é isso que a religião prega, a religião evangélica? É ou não é, irmão? Eu acho que é. A religião evangélica prega isso aí. Os membros dá 10, 20, 30% para ouvir mentira. E come e acha bom. Matando Jesus com as suas atitudes. Jesus dentro deles, já na época da lei, quando Jesus andava, um chegou para Jesus e disse: Senhor, que é preciso fazer para o reino de Deus? Jesus disse: crê naquele que por ele foi enviado.
A obra de Deus é esta: crer naquele que por ele foi enviado. E outra vez, interrogado pelos fariseus, Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, não vem de forma exterior. O reino de Deus está dentro de vocês, na lei, olha. Isso na lei de Moisés. O reino de Deus estava dentro deles. Mas eles não viam, irmão. Mentes carnais. Ó, irmão, aqui a Bíblia, em Romano, capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles, olha, aqueles, não é todos, olha, está destinando a um grupo de pessoas, aqueles que recebem a abundância da graça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E os crentes esperando morrer para ir reinar lá no céu. Antibíblico, irmão. Isso é antibíblico. É heresia, não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é que nós, aqui, olha, 5,17, olha. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, olha, por meio de uma ofensa de um só a morte reinou. A morte de Adão reinou até a vinda de Cristo, até a morte dele. Olha, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha, irmão, nós estamos aqui reinando ou não? Estamos reinando em vida. Estamos aqui nessa terra vivendo e reinando em vida. Nós estamos hoje no reino de Deus. Quando foi o reino de Jesus, irmão? Do nascimento até o julgamento no ano 70. Se deu o reino do Filho, do homem. Tá certo? Então, o reino de Deus se deu do nascimento dele até o ano 70, quando ele veio, julgou a Israel, que ele prometeu em Mateus, capítulo 24, que os discípulos mostraram lá a estrutura do templo, no capítulo 24, quando mostraram lá a estrutura do templo, aí Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então, no ano 70 se encerrou tudo. No ano 70, Jesus veio, julgou a Israel, quer dizer, espiritualmente. A vinda dele foi quando ele ressuscitou, espiritualmente. E também ele reencarnou naquele corpo de carne, naqueles dias, assim que ele morreu, ele reencarnou. Maria viu ele. Alguns discípulos viu ele lá na praia. Outros, ele andou com ele no caminho de Emaús. E outros estavam orando, as portas fechadas, ele apareceu. Paulo também sentiu a presença dele, um resplendor de luz. E aí depois ele some.
E aí, quando ele vai subindo ao céu, os anjos ao lado, assim, o povo triste, e ele promete que aquele Jesus que eles estavam vendo, aquele Jesus que estava subindo nas nuvens, que foi oculto nas nuvens, Jesus disse, esse mesmo aí que vocês estão vendo, vocês vão ver com seus próprios olhos. Lá em Apocalipse, João confirma no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 7, que até aqueles que o transpassaram ele, iam ver ele. Agora, para esses homens estar vivo, ou eles ressuscitarem nesse corpo físico, porque Jesus disse que os olhos deles iam ver. Alguns deles que estavam lá não ia provar a morte até que vê-se o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Todos aqueles codinomes, na passagem passada que eu disse, ó, Jesus de Nazaré, Filho do Homem, Filho de Davi, o Messias, Leão da tribo de Judá, Príncipe da Paz, maravilhoso, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Deus conosco, o profeta, o prometido, o governador, né? Príncipe da Paz, né? Conselheiro, todos esses, né? Todos esses era codinome de Jesus. E ele era o filho de Davi, o filho do homem, o Messias, o leão da tribo de Judá. E tem muitos outros nomes, né, irmão? Tem muitos outros codinomes de Jesus. Então, quem ficou divino, o anjo prometeu que quem ficou divino foi aquele Jesus de Nazaré. E ele veio e julgou a Israel no ano 70, irmão. Quando o tempo caiu, os sacerdotes deixaram de se apresentar no templo, deixaram de fazer os sacrifícios, e agora a graça reinava 100%. Porém, se cruzava dois evangelhos. O evangelho da graça, pregado por Paulo, que é a incircuncisão, e o evangelho da circuncisão, pregado para o judeu convertido, que era pregado pelos apóstolos que seguiam Jesus. E Paulo ali começa a pregar e algumas pessoas começam a seguir ele, e ele começa a fazer alguns discípulos, que nem Priscila, que nem Áquila, nem Barnabé. Chegou a ocasião de Barnabé criar uma contenda e deixar Paulo, né? Mas cruzava-se dois evangelhos. E de lá para cá sempre vem se cruzando dois evangelhos. O evangelho da graça e o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés. Jesus, no dia da sua carne, orientava muito ao povo, aonde ele pregava que não se podia botar vinho novo em odres velhos, ou vinho velhos em odre novo, que rompia tudo, ou remendo velho em roupa nova. Ele estava falando-se de doutrina, não se podia aplicar a lei de Moisés, que Cristo aboliu na cruz do Calvário. E as religiões, o que é que fazem, irmão? As religiões de hoje prega a lei de Moisés. As ordenanças que Jesus cancelou, riscou, aboliu, desfez, eles tornaram tudo de volta e prega tudo que Jesus não quer que pregue. Então, meu irmão, aqui, né? Aqui no versículo que nós estávamos, 57, 58, 59, nós chegamos no 59, a cúpula da religião, os magistrados, os bacharelados da época de Jesus, tinha se reunido para, com falsas testemunhas, acusar Jesus e entregar ele à morte. Agora, irmão, quem estava fazendo isso
não era as pessoas de pequeno escalão. Eram os maiorais. Não é o que se ensina hoje na religião, matando Jesus. Paulo escrevendo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Ó, irmão, quando Paulo diz que eles são inimigos da cruz, não é da cruz madeira, não. É dos feitos que foi feito. Por quê? Porque tudo que Jesus era ordenança da lei, Jesus cancelou as ordenanças e os mandamentos, a religião hoje, tudo isso a religião hoje prega como se fosse verdade. Quer dizer, cancelando tudo aquilo que Jesus, anulando tudo aquilo que Jesus fez. Tudo aquilo que Jesus fez, com as suas atitudes, ele chama Jesus de mentiroso. Trazendo as ordenanças e os mandamentos da lei de Moisés para a igreja de hoje, que isso é heresia. E eles fazem, né? Então, irmão, precisa se estudar a Bíblia para poder a gente entender e compreender. Então, o versículo 59 eu vou ler mais uma vez. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para o prender e lhe darem a morte. E não achava, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Por fim, chegaram 2 testemunhas falsas. Olha, muitas testemunhas falsas vinham acusar ele, mas não achavam motivo, mesmo acusando falsamente, não achavam verdade para o sentenciar à morte. No fim, os sacerdotes, irmão, os maiorais, pagaram essas 2 testemunhas para dar testemunho falso contra Jesus. 2 testemunhas falsas para acusarem ele. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificar em 3 dias. Olha, Jesus aqui tinha dito que eles iam derrubar o templo de Deus, que era Jesus. E Jesus estava falando que em 3 dias ele reedificava, ele ia ressuscitar. Só que eles não compreendiam. Jesus estava falando do corpo dele, do templo de Deus, que era ele. Ele era o templo de Deus, ele era Deus. Só que esse pessoal aqui pensava que era o templo de pedra lá. Mas Jesus prometeu que aquele templo de pedra lá ia cair. Não disse a data, não disse o dia, mas ele disse que antes da vinda dele, ele ia cair. E caiu. E caiu. Então, irmão, se o templo caiu e Jesus não veio, então nós não podemos dar crédito. Nós não podemos dar crédito. Irmão, fizeram um templo aqui no Brás, São Paulo. Templo de Salomão. Uma réplica do templo de Salomão. Mas o que Jesus apontou e disse que ia cair foi o lá de Jerusalém. Caiu ou não caiu? Jesus não disse que esse templo aí feito em São Paulo, no Brás, ia cair. Jesus não apontou para ele. Jesus apontou para aquele lá de Jerusalém. E o lá de Jerusalém pode fazer 200 templos lá, irmão. O que vale foi aquele que ele apontou, que ele disse que ia cair. Temos que respeitar o tempo da Escritura. Tá certo, meus amados irmãos? Então, apareceu 2 falsas testemunhas. E disseram, este diz, 60 e 61, né? Este diz que posso derrubar o templo de Deus e reedificar em 3 dias. Levantando o sumo sacerdote, disse-lhe, não responde coisa alguma aos que este dispõe contra ti?
Então tinha duas testemunhas que afirmou que Jesus tinha dito que ele ia derrubar aquele templo lá. Olha, duas falsas testemunhas mentindo, que Jesus não disse que ia derrubar aquele templo. Jesus disse que aquele templo lá ia ser derribado. Mas Jesus estava dizendo que o templo de Deus, quem era o templo de Deus? Era o próprio Jesus. Ele ia ser derrubado, eles iam derrubar ele, e ele ia reedificar, ele ia ressuscitar no terceiro dia, mas eles não acreditavam. Levantando o sumo sacerdote, disse: não responde coisa alguma aos que depõem contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo o sumo sacerdote, disse: conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha, irmão, o sumo sacerdote fica irado, porque Jesus fica calado. E ali, Jesus não responde nada. E ele fica calado. Ele disse: eu conjuro pelo Deus vivo, que tu diga se tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém que verei em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Ó, irmão, os irmãos estão compreendendo aqui todo o texto, que estava lá reunido toda a cúpula do Sinédrio, todo o conselho, os sacerdotes, os magistrados, os sumos sacerdotes, toda a cúpula da religião evangélica estava reunido naquele evento. Os membros, a população, tudo ali se estava ali no pátio da casa do sumo sacerdote, na casa de Caifás. E eu creio que a casa era grande e que diz aqui que Pedro entrou também para lá. Então tinha discípulo que andou com Jesus, que estava lá também. Eu creio que tinha outras pessoas que não faziam parte do concílio, talvez tivesse, né? Mas estava toda a cúpula ali. E Jesus prometeu que eles iam ver. Oi, tu disseste, digo-vos, porém, que verei em breve o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, vindo do céu sobre as nuvens. Olha, eu vou pegar a Bíblia Viva que eu tenho aqui e eu vou ver como é que está na Bíblia Viva aqui. Mateus 26, né? Mateus 26, tá aqui. É o versículo 64. Aqui. Olha. O Senhor está dizendo isso, disse-lhe Jesus. Mas eu afirmo que, de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Olha, Jesus disse, de agora em diante. Olha, irmã, Jesus prometeu vir naquela geração ou foi em uma geração futura? Jesus está falando aqui para o sumo sacerdote e todo o conselho que estava ouvindo na casa dele, aquele pai, aquela multidão de gente que estava ouvindo ele. Deixa eu só ler aqui do 59 em diante aqui, ó. Eu estou com a Bíblia Viva, essa aqui é a Bíblia Viva. Vamos ver aqui, de 59 em diante, ó. A letra é pequenininha, mas eu vou ler aqui, ó. 59. Os sacerdotes principais e todo o sinédrio reuniram-se, procuravam testemunho falso para falar contra Jesus,
a fim de formarem contra ele um processo que resultaria na sentença de morte. 60. Embora eles achassem muitos que concordassem em ser testemunha falsa, elas estavam em contradição. Eles entravam em contradição. Finalmente encontraram dois homens, 61, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: então você não vai responder à acusação que eles fazem? 63. Mas Jesus permaneceu calado. Nisso, o sumo sacerdote disse a ele: eu ordeno, em nome de Deus vivo, que nos declare se você é o Cristo. 90. O Filho de Deus. 64. E o sumo e o Senhor que estava dizendo isso, disse Jesus: é o Senhor que está dizendo isso, disse Jesus. Jesus respondeu e disse: é o Senhor que está dizendo isso. Mas eu afirmo que de agora em diante, vocês, olha, todos, tá vendo, irmão? Todos eles. Olha, irmão, agora vamos aqui. A gente, quando tem os olhos iluminados, uma palavra, uma só, faz a gente pensar e raciocinar. Olha, o sumo sacerdote pegou. Aqui na outra Bíblia eu li que Pedro, ele entrou na casa no pátio do sumo sacerdote para ouvir esse julgamento aqui. E nós sabemos que Pedro morreu antes do ano 70. Degolaram Pedro, não foi? Irmão, Jesus não está prometendo que todos eles iam ver? Olha aí. Olha uma coisinha aí para nós escracaviar, porque Pedro morreu antes do ano 70. Mas Jesus aqui está prometendo que todos eles iam ver. Ele subindo e descendo sob as nuvens. E aí, ó, é o Senhor que está dizendo isso, disse Jesus. Mas eu afirmo que de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, voltando nas nuvens do céu. Olha, Jesus prometeu a todos eles, voltando nas nuvens do céu. Jesus disse que eles iam ver. Olha, irmão, agora me diga, você que estuda a Bíblia aí, você que diz que é crente, você que lê, lá em Eclesiastes 12, capítulo 7, diz que a matéria, o corpo, volte à terra de onde veio. Lá em Gênesis, a Bíblia está escrito lá na Bíblia que Deus fez Adão do pó da terra. Então, é a matéria, é o corpo. Vai para onde, irmão? Vai para o pó da terra. E o espírito? Volte a Deus que o deu.
a palavra de Deus, a Bíblia, está lá escrito que Deus formou Adão do pó da terra. Então, estava ali o corpo de Adão sem vida, formado, um corpo do pó da terra. Mas aí diz que Deus soprou em suas narinas e deu fôlego de vida, deu vida a Adão. Então o Espírito veio de quem? De Deus. O Espírito volta para onde? Para Deus que o deu. Olha, tudo se encaixa direitinho, irmão. Agora, o que a religião prega por aí, não encaixa não. É tudo mentira. É tudo mentira. Eles dizem que foi Lúcifer que trouxe o pecado. Eles dizem que nós vamos morar lá no céu, que nós vamos ver nossos parentes, que nós vamos ver Abraão, que nós vamos ver Isaac, que nós vamos ver Davi, que nós vamos ver os profetas, Samuel, que nós vamos ver Elias, que nós vamos ver Enoque, que nós vamos ver Melquisedeque, que nós vamos ver Abraão. Tudo isso, irmão, é mentira da carochinha. O que vai para Deus, o que vai para o céu, é o Espírito que veio de lá. O Espírito volta para Deus, que o deu. E o corpo, a matéria, volta à terra de onde veio. E aí? A religião está falando a verdade ou está mentindo? Ou Jesus é um falso profeta, um mentiroso? E os discípulos que pregaram de Jesus são mentirosos? Aí, né, irmão? Estude a Bíblia, busque, questione, saia da caixinha da religião, né? Então, irmão, Jesus aqui no 64 disse que eles iam ver. Eles, não era nós. Prometeu a eles, ao povo daquela geração, aquela época. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Olha aí, irmão. Jesus prometeu que aqueles homens iam ver ele vindo sobre as nuvens, descendo do céu, com grande poder e glória, né? Jesus prometeu isso. Jesus falou a verdade. O sumo sacerdote se irou, rasgou as suas vestes e chamou Jesus de mentiroso. Disse que Jesus blasfemava. Irmão, quem era nessa época aqui, quem era que estava blasfemando? Era Jesus ou era eles? Era eles. Quando nós hoje, dia 25 de 2024, nós dizemos que Jesus já veio no ano 70 da era cristã, a religião não diz que nós estamos blasfemando e que nós somos um herege e que nós somos falsos profetas e mentirosos. Não é assim que a religião evangélica trata a gente. Agora, Jesus veio ou não veio? Jesus é um verdadeiro profeta? Foi um verdadeiro profeta? Ou ele foi um mentiroso, junto com os seus discípulos, com seus seguidores? Ou a religião aí está falando a verdade, andam na verdade, são sinceros e são homens de Deus? Porque das duas, uma. Ou Jesus é um charlatão, um falso profeta, mentiroso, e os seus discípulos, seus seguidores. Ou então a religião é verdadeira. São homens de Deus, são homens santos. Jesus ainda vai vir. Ou então, esses homens aí são mentirosos, fraudulentos,
falsos profetas, falsos pastores, enganadores, ladrões e estelionatários, mentirosos, com os seus membros. Aí, faça o seu julgamento, faça a sua análise, observe, leia a Bíblia, estude a Bíblia devagarzinho, né? Vai estudando a Bíblia devagarzinho. Tem uns meios de comunicação aí, para você, quando chegar numa palavra, num versículo, se não souber, você pesquisar, saber, ir buscar, ir atrás, né? Então, Jesus veio ou não veio? Então, vamos ler aqui na Bíblia Viva o 65, o que é que diz aqui? Eu li o 64, não foi? Mateus 26, 64. Agora vamos ler o 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, gritando: blasfema, que necessidade nós temos de outra testemunha? Todos ouviram o que ele disse. Olha, quer dizer, aquela blasfema era uma acusação, uma sentença para entregar Jesus à morte. Não é a mesma coisa que a religião faz hoje, quando nós diz que Jesus voltou, eles blasfemam e diz que Jesus não voltou e chama nós de falsos profetas e de mentirosos, quando na realidade são eles. Vamos aqui, 66. Que vós parece. E eles respondendo disseram: é réu de morte. Que vos parece? E eles responderam, 66, olha, vou ler aqui, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfema. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas e outros esbofeteava. Ó, irmão, aqui diz que no 67 diz, dizendo: profetiza-no Cristo, quem é o que te bateu? Então, irmão, ali começaram a fazer uma zombaria de Jesus. Eu creio que ali começaram a empurrar, a chutar, a dar bufetada nele, a cuspir no seu rosto. E eu creio que ali, não sei, não estudei muito bem na época, mas para mim eu já ouvi alguns historiadores falar que quando iam matar aquele povo, cobria-se um saco, o rosto. Então aqui um das pessoas que está batendo nele pergunta que ele profetizasse quem era que estava batendo nele. Que Jesus pronunciasse o nome de quem estava batendo. E Jesus não precisava anunciar porque ele sabia quem era. Né, irmão? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece até o que está aqui dentro do coração. Então Jesus não precisava. Mas eles zombavam de Jesus. Eles caçoavam, né? Vou falar o português aqui, que a gente caçoavam de Jesus, né? Fazia chacota de Jesus, né? Faziam chacota de Jesus. A religião de hoje não faz a mesma coisa com Jesus. Eles não fazem chacota de Jesus, né, meu irmão? Tudo isso eles não fazem. Olha, vou ler aqui na Bíblia Viva.
65, olha. E o sumo, aqui, 66, 66, 65. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Blasfema, que necessidade nós temos de outras testemunhas? Todos ouviram o que ele disse. Qual é a sentença que vocês... Qual é a sentença de vocês? Eles bradaram. Ele é culpado de morte. Olha aí, irmão. A sentença. Qual é a sentença que a religião dá hoje quando nós diz que Jesus voltou? Nos sentencia a morte. Diz que nós somos falsos profetas e blasfemadores, né? Sentença de morte. Ele é réu de morte, tá aqui. Tá aqui, ele é réu de morte. 67. Então alguns deles cuspiram-lhe no rosto e bateram nele a socos e tapas, olha, dizendo, Cristo, profetize para nós quem foi que lhe bateu. Olha, chacota. Tá vendo? Então, a gente se entende por aqui que Jesus estava com o rosto coberto, que eles botaram um saco na cabeça de Jesus. E talvez, nós cremos que Jesus deveria estar com as mãos amarradas para trás, apanhando, né? E aquele chutando e batendo, né? Tá aqui, olha. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Veio uma criada e disse-lhe: você estava com Jesus. Por que vocês dois são da Galileia? Mas Pedro negou em voz alta, dizendo: eu não sei de que você está falando. Olha, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro disse: eu não sei de que você está falando. Mais tarde, fora do portão, olha, fora do portão, já fora da casa, olha. Quer dizer, a mulher viu ele lá dentro do pátio e disse que ele também estava com Jesus, porque era da Galileia, né? Mais tarde, fora do portão, outra criada, olha, já outra pessoa. Aqui era um, aqui já é outro. Outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: este homem estava com Jesus de Nazaré. Olha, a mulher afirmou que Pedro estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou novamente, desta vez com juramento: não conheço esse homem, disse ele. Olha, Pedro até jurou que não conhecia Jesus. Fez um juramento. Pouco depois, os homens que estavam ali viram a ele e disse: nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de falar. Olha aí, irmão. Nós conhecemos verdadeiro pela forma de se expressar e de agir. Nós conhecemos os verdadeiros cristãos. Mas os falsos também nós conhecemos pela maneira de se comportarem. Nós conhecemos. Está vendo aqui que os falsos profetas, está vendo aqui que os falsos religiosos conheciam aqueles que andavam com Jesus, conheciam aqueles que pregavam. Por isso que eu digo, irmão, essa cúpula religiosa conhece todas essas verdades, porém não traz vantagem a eles reconhecerem que estão enganando o povo, que é vergonhoso. Da mesma forma aqui,
que aqueles homens do Sinédrio não reconhecia Jesus como Messias e queria acusar ele à morte para não perder os seus privilégios, a religião hoje faz a mesma coisa de hoje. Para não perder os seus cargos, não perder os seus créditos, não perder os seus status, os seus benefícios, vão mentindo, enganando o povo e dizendo que nós somos falsos profetas. Pedro começou a amaldiçoar e jurar: eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então lembrou-se do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu chorando amargamente. Tá ouvindo, irmão? Pedro negou com juramento e ele se lembrou de que Jesus tinha profetizado para ele que antes do galo cantar, profecia cumprida. Então, irmão, se Jesus não veio naquela época, então o galo ainda vai cantar, porque Jesus não veio. Jesus está profetizando o que ia acontecer antes da vinda dele. E se Jesus não veio, Pedro ainda tem que estar vivo. Pedro ainda, o julgamento de Jesus ainda vai acontecer. Jesus ainda vai morrer. Isso aqui era uma profecia, irmão. E quando foi se cumprido? No ano 70. Então, isso aí são profecias que tinha que acontecer. Então, irmão, quando você vem aqui para Apocalipse, né? Aqui nós vamos para Apocalipse. Aqui nós vamos para a carta de Apocalipse, aqui, ó, no capítulo 1. Apocalipse, ó, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz aqui, ó. Vou ler o versículo 1. Os irmãos lêem do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu. Olha, é uma revelação de Jesus Cristo. Quem deu a ele? Foi o próprio Deus. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo. Quem era o anjo aqui? Era Jesus. Quem foi que deu a revelação a Jesus? O próprio Deus. E o anjo, Jesus, vem a João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ó, irmão, quem era que tinha que guardar? Quem era que tinha que ler e guardar as profecias que estavam escritas nesse livro? Aqui, a gente sabe que aqui toda esta carta é direcionada às 7 igrejas da Ásia. Eram aquelas igrejas que estavam lá, era eles que tinham que ler, era eles que tinham que guardar, porque o tempo estava próximo. Aí está aqui, olha. João 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha, eram as 7 igrejas, não era a igreja do Brasil, não era da China, não era do Japão, não era da Eslovênia, não era dos Estados Unidos, não era da Itália. Era as 7 igrejas da Ásia, daquela época, da era de Jesus. Todo o contexto do livro Apocalipse era para as 7 igrejas. Era eles que estavam esperando o julgamento, era eles que estavam esperando a vinda de Jesus. Aí diz aqui, olha,
E da parte, o 5, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ó, irmão, aqui, lavou ou não lavou? Agora, irmão, a Bíblia tem muitas linguagem de figura. Ó, irmão, aqui está falando que Jesus lavou todos eles com sangue. Agora, você que é um cara aí que diz que é inteligente, estudioso, Jesus lavou alguém com o sangue dele? Jesus deu banho em alguém com o sangue dele? Não, irmão. Então, você tem que ler a Bíblia e entender a linguagem de figura. Aquele sangue derramado lá nos lavou dos pecados, irmão. Ele não passou sangue dele em ninguém. Como também na Bíblia está escrito que aquele que beber do sangue dele... E alguém bebeu do sangue dele, irmão? Pelo amor de Deus. Bebeu não, irmão. Isso é uma linguagem de figura para aquele sangue derramado. Ninguém bebeu do sangue. Jesus, quando distribuiu aos discípulos, Jesus distribuiu numa chamada ceia, numa Páscoa judaica, Jesus deu aos seus discípulos vinho, irmão. E ele fez uma comparação como as pessoas bebendo aquele sangue, seria aquele sangue derramado que as pessoas estavam bebendo, seria aquele sangue derramado que ia tirar o pecado, que ia lavar os crentes, que ia lavar o povo, irmão. Então, você tem que estudar a Bíblia e saber fazer as linguagens, entender as linguagens de figura da Bíblia. Aqui, irmão, aqui é para as 7 asas, olha. E nos fez rei e sacerdote, os 6, olha. E nos fez rei e sacerdote de Deus, Pai. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Olha, eis que venho com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, sim. Amém. Olha, quem era que ia se lamentar sobre ele? Todas as tribos, irmão, as 12 tribos dos filhos de Jacó, meu irmão. Era um evento local, era para aquele povo, era para aquela época. O 8 diz aqui, olha, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ó, irmão, quem era que vinha agora? Era o Todo-Poderoso, era o Deus mesmo, olha. Eu, João, que também sou irmão, sou vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e na paciência. Ó, irmão, eles estavam vivendo o reino. Eles estavam no reino ou não? Eles estavam vivendo a tribulação, as aflições ou não? Estava, irmão. A tribulação foi naquela época, as aflições foi naquela época. Os discípulos mataram os discípulos tudo. Só João que escapou, irmão. Olha, no reino, eu, João, que também sou vosso companheiro, sou vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ó, irmã, me diga uma coisa. Aqui, João foi mandado para a ilha de Patmos porque pregava a palavra de Deus, pregava a verdade. Então, eles expulsaram João da cidade, botaram ele numa ilha deserta. Agora eu me digo aqui, irmão, a religião hoje não faz a mesma coisa com nós também? Expulsa nós dos locais onde eles se reúnem, se nós trouxermos essas verdades? Olha,
eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha, João foi arrebatado em quê, irmão? O Espírito, Deus tomou o Espírito dele, olha, e levou lá. Ele foi arrebatado em Espírito. O que é arrebatado para o céu, irmão? O Espírito, a carne. Não entra lá no céu. Evangelho de João 12:13, primeiro capítulo, 12:13, não entra no céu, da vontade da carne do homem. Olha, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão no Brasil, na China, no Japão, não, olha, na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Irmão, depois de uma aula dessa, de um semi-analfabeto, de um cara que não tem estudo secular e não sabe dizer em que momento dessa palavra aí escrita, se está no pretérito, se está no indicativo, eu não sei nada disso. Dá uma aula a vocês, doutores, que estudou bacharelado, que fez mestrado, que estudou 10, 12 anos, que fala 5, 6 idiomas, e vocês têm coragem de dizer que eu sou mentiroso, irmão? Tem coragem de dizer que isso aí é mentira minha, que isso aí é heresia minha? Ó, irmão, eu só li para vocês. Se isso aí é heresia, não é minha. Foi João que escreveu. Quem mandou foi o Deus Todo-Poderoso. Então não sou eu. Ou será que você é um herege? Será que você é um falso crente? Um falso pastor, um falso apóstolo, um falso doutor, um falso mestre, e não tem coragem de reconhecer? Então, estuda a Bíblia, faça conjugação verbal, ande na verdade, viva a verdade, prega a verdade e exerça a verdade. Vou deixando a graça e a paz. Peço aos irmãos que compartilhem, dê um joinha, dê um like, se inscreve no canal. Ó, irmão, estuda a Bíblia, medite. Davi disse, meditarei na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, irmão, não é que você vai ficar 24 horas, não. Mas para você ter um conhecimento, se aprofunde, estude, busque. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho. Vou deixar só um recado aqui, irmão. Para muitos hereges que contestam isso aí, a gente manda uma resposta, irmão. Depois, se ele mandar mais, a gente não olha. Porque, irmão, se você ainda está esperando a Jesus e você acredita nisso, precisa, irmão, aqui você debater com ninguém. Você acredita que está esperando ele? Fique esperando ele, irmão. Eu não espero, porque ele mora dentro de mim. O próprio Deus mora dentro de mim. Eu não espero ele. Ele mora dentro de mim. Então, eu não estou esperando. Não vou criar contenda com você, meu amado. Se você ainda está esperando. Se você ainda está esperando, continue. Bom seria que você reconhecesse que ele mora dentro de você, que ele já veio, mas você está esperando. Morra esperando. Valeu, meu amado? Um abraço e um grande beijo. Amém.